minhas, que eu sei que vai me acrescentar muito, que vai acrescentar a galera que está assistindo. Por exemplo, o senhor é pastor do ministério El Elyon, né? Sim, Catedral El Elyon. sim. El Elyon Church. El Elyon Church. Foi o na senhor verdade, que fundou, na verdade né? é o Ministério Apostólico El Elyon, né? Sim, sim. Church a gente vem nessa linha mais renovada, da igreja mais dinâmica, né? Tá igual lá na igreja, pastor? Lá na igreja, quando o pessoal vai me convidar, se for da Assembleia, você congrega onde? Eu falo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Entre Nações. É o nome da igreja. Sim. Se for da Parede Preta, eu falo assim, Yade Church. E a The Church, pronto, tá bom. É a forma de comunicar. Não mudou Foi a o seu- essência da igreja, mas é uma nova forma de se comunicar com um novo público, né? Foi o senhor que fundou a igreja, né? Eu sou o pastor presidente, no caso, fundador do ministério. Tem quantos anos lá, pastor? A gente faz esse ano, em outubro, a gente celebra 14 anos 14 do Ministério anos já. Apostólico El Elyon, isso aí. Mas o senhor parece que tem 18, como é que tem a igreja de Rapaz, eu 14? tenho 38, né? O senhor tem 38 anos? 38 O senhor anos. começou com 20 anos de idade? Comecei com 20 anos de idade. 20 anos de idade. 20 eu não- anos de idade. 20 anos de idade eu comecei a pastorear. Com Desculpa. 24 anos de idade a gente fundou aí o Ministério Apostólico El Elyon. Caramba, 20 anos, professor. 20 anos. Te a gente jogaram na começou. fogueira ou o senhor Rapaz, queimava foi no mais céu? ou menos isso, né? Eu venho de origem espírita. Amo os espíritas, amam todos aqueles que de outras religiões. A minha família toda veio dessa cultura espírita. E nós tivemos um impacto muito forte com a presença de Deus Desculpa. a partir do nascimento de uma irmã minha que eu tenho, que é especial. Minha mãe não acreditava em Deus, não tinha nenhum vínculo de fé em Deus. Ela tinha uma revolta muito grande, passou por problemas terríveis na vida dela, e a figura de Deus para ela era como se aquele pai havia lhe rejeitado. Fosse o castigador, né? Exatamente, o algoz. E aí, um dia, quando nós recebemos essa dádiva na nossa casa, que é uma irmã que eu tenho, que é a Railin, que tem 24 anos, acho que faz 24 anos agora, e a partir dali uma nova perspectiva de mundo para a gente começou a surgir, porque nós recebemos uma criança especial, ela tem síndrome de Down. Então minha mãe se quebrantou muito. E aí vem aqueles irmãos de oração, né? Aquelas pessoas que não vêm te oferecer uma religião, que é muito bacana. Eles vêm oferecer a palavra de Deus. E ali ela foi se abrindo, já não seguia mais a linha espírita, já não praticava mais. E ali aquilo que parecia ser um castigo para ela se tornou uma porta espiritual que revelou Deus para ela. Porque quem tem um síndrome de Down em casa sabe o presente que é. Deus escolhe alguém de verdade, uma família para dar alguém especial. E a partir dali nós conhecemos o Evangelho. E eu, muito jovem, muito novo, fui acompanhando minha mãe. E ali, quando eu cheguei na igreja, eu via um pastor que ministrava, que depois se tornou meu líder, meu primeiro pastor. E eu falei assim, rapaz, eu acho que eu quero ser pastor. Eu ainda muito jovem, eu olhava para ele e via... Quantos anos você lembra mais ou menos? Eu tinha uns 14, uns 15 anos por aí, uns 15 anos, e eu olhei assim, rapaz, eu quero ser pastor. Eu via Deus usando muito ele, e aqui vem já também, a gente abre um parênteses para falar um pouco daqui a pouco sobre batalha espiritual. Eu via Deus usando muito ele na autoridade com demônios. Sim. Pregando, ministrando, era assembleia? Expulsando. Não, era uma igreja, era um centro evangelístico, sim, mas tinha uma linha pentecostal, sim, né? E ali eu falei assim, cara, esse homem não é natural, esse homem não é humano. E aquilo chamava muita atenção no ministério daquele homem, que é o pastor Marcelo. Manda um abração para ele aqui, que foi meu primeiro pastor, e meu pai espiritual, meu mentor de batalha espiritual. E eu olhava para ele e falei, rapaz, eu já sei o que eu quero ser. Eu ia para a igreja para ver ele cantando e expulsando demônios. E ali a gente despertou. É meio que isso foi um despertar de Deus. Como é que a figura, só cortar, uma figura de uma pessoa tem o poder de despertar em você? Hoje isso é um ministério gigante, multidão, uma pessoa só, né? O exemplo é terrível, né? O exemplo é terrível, ele arrasta, né? Isso aí. Uma palavra influencia, mas um exemplo arrasta. E ali eu particularmente me apaixonei por aquilo que eu via todos os cultos. Era uma guerra muito grande para a gente chegar até lá. E aí eu acabei caminhando junto com esse pastor por alguns anos, herdando, né? Porque eu acho que existem sim heranças espirituais, herdando algumas características dele do ministério e depois tendo o privilégio de poder ser treinado e ir para o ministério também. E assim começa um pouco da nossa trajetória. Entendi. E aí o senhor começou lá, mas foi uma fogueira? Jogaram no seu colo? Vamos lá, né? O que aconteceu? O pastor Marcelo falou, Bastelo, o pastor Marcelo, ele ministrava nessa igreja, fazia campanhas nessa igreja, e logo após ele se filiou a um ministério. Apesar de ser um ministério metodista, ele tinha muitas características na área de libertação e batalha espiritual.
E assim, dentro desse contexto, ele começou uma igreja muito simples, numa varanda com poucas pessoas, e ali ela foi crescendo, foram chegando pessoas, a visão foi ampliando, as coisas foram acontecendo, até que ele abriu uma congregação na cidade de Búzios. E houve uma necessidade, porque ele é natural de lá e residente na cidade de Búzios, que é muito próxima à cidade de Cabo Frio. Houve uma necessidade dele tomar conta dessa nova igreja que estava surgindo, devido a um grande número de pessoas que tinha lá, e aí não tinha ninguém. E aí eu já estava com 19 anos de idade. Já tinha caminhado bastante ao lado dele, aprendido bastante coisas, mas assim, ainda me sentia despreparado. Já estava casado? Já estava casado. Eu casei com 18 anos, cara. 19 anos. Eu casei com 18 anos. O senhor era um homem jovem de confiança para ele. Dia 10 de julho, minha esposa está aqui, 10 de julho de 2004. Daqui a alguns dias, hoje é Pronto, 4. Daqui a 6 dias a gente faz 20 anos de casados. Já ganhou muita coisa em lembrar a data, né? A gente faz 20 anos de casados. E quando eu completei 19 anos de idade, duas coisas muito grandes aconteceram na minha vida. Primeiro que nasceu meu primeiro filho, o Ian, que hoje faz 19. Também é um ministro de louvor, né? É, o ministro de louvor. E depois, logo assim que ele nasceu, no mesmo dia que eu saí da maternidade, que ele tinha acabado de nascer, eu fui para o culto à noite. E aí o meu pastor entendeu que eu já tinha uma estrutura, segundo ele, Deus havia falado com ele, para tomar conta da congregação. Não tinha feito um seminário, não que isso seja exemplo, tá, gente? Eu não tinha feito um seminário, eu não tinha feito nada que me habilitasse para estar de frente, mas eu estava disponível. E eu me lembro que, por vezes, quando eu ia pregar num domingo, eu ficava mal, eu quase morria, desmaiava, passava mal, porque eu ficava diante da Bíblia, lendo ela o tempo todo, com medo de alguém me questionar alguma coisa, eu não sabia responder. Eu me sentia muito despreparado. Mas eu ia. Eu tinha um trato comigo mesmo. Toda oportunidade que me for dada, eu não vou ignorar, eu não vou deixar para trás. Eu vou abraçar os meus desafios. E eu ia gaguejando, eu ia passando mal, eu ia sumir o sangue da boca, irmão. Eu falava assim, eu tenho que ir. E eu ia, cara. Passei momentos muito difíceis no processo de aceitação. Primeiro, ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. Sim. Me lembro que as pessoas iam para a igreja para ver o pastor por conta dos dons e da autoridade que ele tinha. E quando eles viam que ele não chegava, eles levantavam e iam embora no meio do culto. E eu ministrando, dirigindo o culto. E eu ficava naquela assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? E a galera, pô, esse garoto, porque você era novinho, né? Muito novo, muito jovem, muito novo. A imagem do jovem, pelo menos na minha época e para mim, né? O que eu percebia que não inspirava confiança, mas eu não parava. Eu ia caminhando, eu ia fazendo. E isso foi uma escola. Eu fui jogado naquela fogueira. Mas aquela fogueira foi me forjando. Sim. Ali eu fui aprendendo muitas coisas de acordo com as necessidades. E nada hoje, 20 anos depois, 20 anos de ministério, eu entendo que a unção, ela é um elemento da necessidade. Tem muita gente que quer ter unção, mas não sabe para quê. A unção, ela recai sobre aquele que está em primeiro lugar disponível, com um coração intenso, desejoso de fazer a vontade de Deus, porque a unção é um elemento espiritual que te habilita para coisas na terra. Sim. Que te faz realizar coisas que Deus quer realizar aqui na terra usando a unção e o teu chamado. Através da tua unção, Deus se manifesta na terra. Não que ele dependa disso, mas a unção é um elemento, um veículo pela qual Deus se manifesta na terra para cumprir seu propósito na vida de pessoas. E eu fui vendo gradativamente a unção na minha vida aumentando mediante as necessidades da igreja local. Eu fui indo, daqui a pouco eu falei, gente, Deus está mandando falar isso aqui, mas como que é que Deus manda? Aí Deus começou a me usar em pequenas revelações. Tinha muito medo. Cara, isso é coisa da minha cabeça. Isso é maluquice. Só que quando eu fui ver, eu já tinha falado. E a pessoa estava chorando e testificando que aquilo que eu estava dizendo, por intermédio do momento, da unção, do usar de Deus ali, as pessoas estavam testificando que era verdade. Já que a gente já está falando sobre profético, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que isso se manifestou porque você orava muito ou porque o povo vinha com necessidade que isso se manifestasse? Então, eu acredito que o